Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app e-Agro. Oi, bom dia para você. Uma pesquisadora da Unesp em São José do Rio Preto desenvolveu uma ração para gado com cogumelos associados a resíduos com alto teor nutritivo. Agora, com a fase teórica concluída, os estudos avançam para a etapa prática de alimentação dos bovinos. Foi em busca de novas fontes de alimento para o gado que essa pesquisadora da Unesp em Rio Preto desenvolveu o estudo baseado em resíduos de cogumelos. A ideia da pesquisa surgiu quando o meu orientador, professor Dr. João Cláudio Tomel, ele foi visitar um produtor de cogumelos e aí o produtor comentou com ele que ele tinha muito resíduo de produção lá e ele não sabia o que fazer. E aí meu orientador ele voltou, da visita, a gente conversou e aí a gente falou, vamos pensar em uma aplicação para isso, uma utilidade para esse resíduo. Aí a gente começou a pesquisar e aí a gente partiu das alterações que o cogumelo causa nos resíduos durante o processo de cultivo. A ideia que foi parar no laboratório permitiu com que os resíduos que antes eram descartados pudessem ser reaproveitados. O substrato para cultivo do cogumelo, ele é composto por vários resíduos agroindustriais. Então a gente fez um estudo de resíduos, de quais resíduos seriam ideais tanto para o cultivo do cogumelo quanto para a alimentação bovina. Então a gente chegou à conclusão de que os resíduos da produção de cervejarias e resíduos da produção de arroz e de algodão, quando combinados, eles trazem características ideais para o desenvolvimento adequado do shiitake, a gente estudou com foco no shiitake, e para a alimentação bovina também. O coordenador da pesquisa e engenheiro químico explica que a união dos resíduos para a criação do composto fez com que a iniciativa fosse inserida na chamada economia circular. O que é rejeito de uma atividade industrial, ele pode ser insumo, pode ser matéria-prima de um outro processo. Só que a própria produção de shiitake gera resíduos. Então, para cada quilo de shiitake que eu produzo, eu tenho 3 quilos de rejeito que eu produzo. Então, para tornar esse processo ainda mais sustentável, a ideia foi pegar esses rejeitos e aplicar a alimentação de bovinos. Na prática, a logística do substrato funcionará por meio da recolha feita pelos próprios criadores de gado. Renata explica ainda que o estudo também envolveu uma análise econômica da substância no mercado. Na análise econômica, a gente obteve um valor de custo, para que o produtor venda esse resíduo para o criador de ruminantes. E ele é um valor que ele está dentro do valor de alimentação bovina, das rações. Ele não é um valor muito inferior, ele está mais próximo ao limite superior dessas rações, mas ele contribui com todos os nutrientes necessários. Então não é necessário uma suplementação quando é realizada a alimentação com esse resíduo. Ele traz tanto alterações de degradação nesse material que favorecem, que melhoram a qualidade nutricional, quanto conteúdo proteico. O micélio do fungo que cresce nesse resíduo, ele aumenta o teor de proteínas. A pesquisa, que teve início em 2019, teve a parte teórica dos estudos concluída. Agora, o próximo passo será a realização de uma análise in vitro, que fará, através de testes específicos, uma avaliação da composição para saber se ela é ou não digerível pelos animais. Uma simulação da digestão no rumen in vitro, em laboratório mesmo, e aí depois partir para a criação mesmo, para aplicar isso para os animais, para ver a parte sensorial, se eles se adaptam com esse material. Além de satisfazer todas as exigências nutricionais ao gado, o composto produzido de maneira alternativa também vai proporcionar um outro benefício: ajudar a reduzir os impactos causados por esses mesmos resíduos ao meio ambiente. O benefício que a gente consegue trazer é ter uma alimentação para bovinos num valor competitivo. Ele não vai ser mais barato do que as alimentações que estão no mercado, mas ele ainda assim é competitivo e traz consigo toda essa ideia de que eu, ao alimentar o bovino com esse rejeito, eu estou contribuindo para que esse rejeito não vá impactar o ambiente. Então, é uma coisa um pouco mais ampla do que simplesmente uma questão econômica.
A produção de ovos foi severamente prejudicada no sul do país e, por conta das inundações, a logística de entregas foi afetada. Em algumas regiões, dobrou a quilometragem de um ponto para outro. As recentes chuvas e inundações no Rio Grande do Sul têm impactado o escoamento da produção de ovos. A aquisição de insumos essenciais para a atividade, como rações, caixas e embalagens, também vem sendo comprometida. Colaboradores do CPEA relatam que enfrentam problemas de logística, sendo necessário desviar rotas devido aos alagamentos, o que acaba aumentando o prazo de entrega da proteína e do recebimento dos insumos. Ainda de acordo com informações do CPEA, com estradas e pontes bastante afetadas pelas chuvas, a rota para chegar até Porto Alegre dobrou de quilometragem e, mesmo assim, só foi possível realizar entregas do produto em determinadas regiões da Grande Porto Alegre. Vale destacar que em 2023, o Rio Grande do Sul foi responsável pela produção de 197 milhões de dúzias de ovos para consumo, de acordo com dados do IBGE, alcançando o 7º lugar no ranking dos maiores estados produtores da proteína no Brasil. Você, produtor rural, sabia que o Bradesco é o maior banco privado parceiro do agronegócio brasileiro? Sabe por quê? Ele oferece as ferramentas essenciais para qualquer momento do seu ciclo produtivo. E tudo aqui, na palma da sua mão. Estou falando do app e-Agro. Com ele, você pode pedir seu crédito rural e de forma rápida, fácil e 100% online. Você piscou e o dinheiro está na conta. Também pelo app você faz orçamentos de compra de insumos, maquinário, equipamentos das melhores marcas e conhece as principais categorias. Isso e muito mais em poucos cliques no seu celular. Baixe agora o e-Agro ou aponte a câmera aqui para este QR Code. Venha conferir tudo de mais moderno para seu agronegócio e o melhor, com toda a credibilidade do Bradesco, que a gente sabe, né? É indiscutível. e-Agro, o parceiro digital do agro. As exportações de soja registraram volume recorde nos primeiros 4 meses do ano. Com muitas lavouras do Rio Grande do Sul prejudicadas pelas enchentes, a produção e a exportação de soja do estado devem cair, limitando a disponibilidade nacional. Antes da tragédia, agentes de mercado consultados pelo CPEA acreditavam que a maior produção de oleaginosa no Rio Grande do Sul poderia compensar, ainda que em partes, a redução na colheita em regiões do centro-oeste e do sudeste do Brasil, atingidas por estiagem na safra 2023-2024. Segundo pesquisadores do CPEA, essas incertezas têm estimulado a comercialização envolvendo a soja no spot nacional. Compradores domésticos mostram interesse em garantir seus estoques e, como a procura externa por soja e derivados está aquecida, com certa disputa entre demandantes brasileiros e estrangeiros. Como resultado, os preços subiram para os maiores patamares desde a primeira quinzena de janeiro deste ano. Quanto aos embarques na parcial de 2024, de janeiro a abril, o Brasil exportou 36 milhões de toneladas de soja, um recorde para o período, e 10% superior ao volume escoado no mesmo comparativo do ano passado, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior. O clima atípico está preocupando os produtores de milho e as incertezas já têm refletido nos preços. Os preços do milho estão mais firmes neste começo de maio. Segundo pesquisadores do CPEA, muitos produtores se afastaram do mercado e aqueles ativos pedem valores maiores. Esses vendedores estão atentos a impactos do clima sobre importantes regiões produtoras. Conforme pesquisas do CPEA, enquanto no Rio Grande do Sul as chuvas em excesso prejudicam e até mesmo comprometem lavouras, no centro-oeste e no sudeste, as elevadas temperaturas e o tempo seco têm preocupado. Do lado da demanda, compradores tentam adquirir novos lotes do cereal a preços menores, fundamentados na possibilidade de aumento na oferta por conta da colheita da segunda safra em Mato Grosso e Goiás, prevista para começar ainda este mês, e da consequente necessidade de vendedores liberarem os armazéns. A estiagem tem prejudicado o cultivo tradicional de pimentas no Camboja. A especiaria tem indicação geográfica desde 2016, mas o cultivo sofre para se manter ativo no país.
Esse fazendeiro balança a cabeça enquanto caminha entre longas fileiras de arbustos mortos com folhas marrons queimadas pelo calor e pela seca que devastaram a famosa plantação de pimenta Kampot, no Camboja. Conhecida pelo intenso sabor floral, a variedade é apreciada pelos melhores chefes de todo o mundo e é vendida por até $200 o quilo. Alimentada durante gerações em 2 províncias do sudoeste do Camboja, a indústria da pimenta sobreviveu ao genocídio e a décadas de instabilidade, mas enfrenta agora a ameaça de condições meteorológicas extremas provocadas pelas alterações climáticas. O sul e o sudeste asiático foram sufocados nas últimas semanas sob temperaturas recordes, com os governos fechando até escolas e pessoas morrendo de insolação. Em zonas rurais, agricultores esperam por um verdadeiro milagre do céu, as chuvas. Os cientistas têm alertado sobre as alterações climáticas induzidas pelo homem que produzirão ondas de calor mais frequentes, mais longas e mais intensas. Em algumas partes do Camboja, o mercúrio quase atingiu os 43 graus Celsius no final de abril, depois de uma seca de 6 meses que levou os agricultores ao limite. Todos os 264 pés de pimenta deste produtor morreram impactados pela falta de água e o clima quente. A produção cresceu nos últimos anos, impulsionada pela concessão da União Europeia especiaria de uma indicação geográfica protegida em 2016, o que significa que apenas a pimenta cultivada numa área designada pode ser chamada de Kampot. No ano passado foram produzidas aproximadamente 120 toneladas de grãos de pimenta. Mas os agricultores dizem que o calor excessivo e a chuva fizeram 2024 o pior ano já registrado. A pimenta Kampot ganhou aclamação global durante a ocupação colonial francesa do Camboja, quando foi amplamente exportada, mas a indústria foi quase exterminada na década de 70. Nos anos mais recentes, ele se recuperou, enfrentando cardápios de restaurantes modernos em todo o mundo, algo que talvez não continue nos próximos anos. O Record News Rural segue atento à tragédia no Rio Grande do Sul. A chuva voltou a castigar o estado. O trabalho de resgate e de acolhimento dos moradores não para. E aqui, a gente abre espaço para analisar também os impactos no campo. Sobre isso, eu converso agora com o Claudinei Baldissera, que é diretor técnico da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Emater do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, Claudinei, aqui ao Record News Rural. Eu sei que é um momento muito delicado, ainda não dá para a gente saber a dimensão total dos estragos, mas o que já dá para afirmar? Bom dia para você. Bom dia a você, bom dia a todas as pessoas que nos acompanham, né? Como todos vivenciam pelo que os veículos de comunicação, né, já noticiam, né, o estado do Rio Grande do Sul passa por uma calamidade muito grande, né? É uma calamidade que ataca, que afeta diretamente numa massa maior de pessoas, as pessoas que moram em áreas urbanas, mas também as áreas rurais estão extremamente afetadas, né, principalmente naqueles municípios onde o alagamento tem sido muito forte. Né? O que a gente pode dizer? Há culturas muito importantes no estado, como, por exemplo, o arroz, o feijão, inclusive a soja também. Bom, o estado do Rio Grande do Sul ele estava indo para a parte final da colheita da safra de verão. E a soja, né, que representa 6,68 mil hectares cultivados, ela estava com 78% da área colhida. O arroz, que também representa uma área importante, um pouco mais de 900 mil hectares, segundo dados do IRGA, estava com 85%, quase 85% da lavoura colhida. E o milho, que representa 812 mil hectares, estava com 86% da área colhida. E uma fração também de um grão que é extremamente importante na mesa de todo consumidor brasileiro, que é o feijão de segunda safra, o feijão de safrinha, como nós chamamos aqui, é que faltava a maior parte de colheita. Então, ele estava com 30% colhido e faltava colher aí 70% da área de feijão. Embora essas áreas de feijão elas não estão nas áreas de alagamento, né? Mas como os dias seguidos de chuva e alta umidade, certamente haverá prejuízos também na lavoura de feijão.
O que os produtores já começam a relatar, né? Por exemplo, em relação à qualidade, mesmo em áreas não alagadas. Então, vai ser perdida essa parte da produção que não foi colhida? O que dá para a gente saber até o momento? Essa área de grãos, importante também referir, né, como os percentuais que eu apresentei, boa parte da safra de verão, então, ela está colhida, né? Mas os percentuais que restam a colher são percentuais de lavouras que certamente terão grande impacto financeiro na qualidade, né, do grão, no aproveitamento dos grãos, e muitas das lavouras, principalmente aquelas que ficaram submersas, elas serão afetadas de forma que sequer serão colhidas, né? É claro que ainda não se sabe o quantitativo dessas lavouras que elas não serão colhidas, mas se pode afirmar com absoluta segurança que, principalmente na soja, no milho e no feijão e parte do arroz, os grãos serão muito prejudicados e haverão lavouras que não serão colhidas. Um problema que é crônico no Brasil, dependendo da safra, do volume da safra, é ter onde guardar. Nesse cenário, tudo bem que a maior parte da safra foi colhida, então existe, claro, uma garantia já de armazenamento. Mas numa situação como essa, né, de alagamento, fica ainda mais complicado? Existem fatores que deixam, que complexificam a situação, né? Como se tem visto pelas notícias, algumas unidades armazenadoras, até de grande porte, de pequeno porte, também foram afetadas. Ainda não se sabe o quanto do volume da produção, mas certamente não impactará na segurança alimentar, nem no tanto na fração que foi colhida, mas nós temos casos pontuais, né, que foram afetados, né, na questão das unidades armazenadoras, né? A parte que é mais premente, né, são as questões de logística, né, principalmente no interior dos municípios. Os municípios que têm as suas estradas rurais, que elas não são pavimentadas predominantemente, né, as estradas vicinais, que se chama, muitos municípios com estradas bastante afetadas e com dificuldade de acesso às áreas ao transporte e escoamento da produção. E a outra questão é a malha viária, né, nas estruturas das estradas pavimentadas, tanto as estaduais como as federais, né, que há uma situação de que muitas estradas elas estão inacessíveis. Então, há um pouco de impacto nesse sentido e que muito rapidamente, tanto os municípios quanto as iniciativas privadas que têm ajudado a trabalhar, quanto toda a força e o aparato do Estado e da União, tem trabalhado para restabelecer o mais rápido possível, para criar os fluxos de transporte da produção agrícola, tanto o transporte dos alimentos e da circulação de mercadorias para que chegue nos mercados consumidores, quanto especialmente dentro dos municípios para que a entrada de alimentos, tanto para as pessoas, residentes em áreas rurais, agricultores, mas também necessários ao trato animal, chegue o mais rapidamente possível e que os impactos da ausência de alimentos ao trato de animais sejam os mínimos possíveis. Mas neste momento, Claudinei, esse transporte, ainda que de forma complicada, ele está acontecendo ou está totalmente paralisado? Não, ele está acontecendo, é possível afirmar que ele está acontecendo tanto no fluxo de entrada de mantimentos e insumos necessários às propriedades, é claro que com questões mais pontuais, com dificuldades, né? Mas de certa forma ele está acontecendo e também a saída de alimentação, a saída de mercadorias, a saída da produção agrícola, ela tem sido mantida de forma com que o abastecimento alimentar e o fluxo da comercialização seja minimamente razoável às condições que o Estado vive. O que a Emater tem recebido de informação também, Claudinei, em relação, por exemplo, ao setor leiteiro, às pastagens? Já existe algum dado? Dados quantitativos ainda não temos. A Emater é um órgão ligado à Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado e também presta serviços à Secretaria da Agricultura. E nós estamos trabalhando desde poucos dias após a calamidade, que se estende por vários dias. Este final de semana mesmo choveu muito no estado do Rio Grande do Sul. Então a Emater precisa de algumas semanas para que esses levantamentos eles sejam muito detalhados e são levantamentos que servem para instruir políticas públicas e estabelecer o tamanho e o retrato daquilo que dos prejuízos foram causados, né? Mas tem chegado informações de que dão conta de que todos os setores de produção animal e vegetal, eles são afetados, e no leite, né, principalmente nos municípios que foram
afetados na região dos vales, que tem uma produção leiteira bastante importante, seja pela ausência de energia elétrica, seja pela dificuldade de acesso à chegada dos caminhões que recolhem o leite, mas também da porteira para dentro, né, a desestruturação do trato alimentar e principalmente das pastagens. E agora é uma época importante porque os agricultores, os produtores de leite, estavam em preparo de solo para o plantio das forrageiras de inverno, ou parte das forrageiras de inverno, grande parte já estava em semeadura, em processo de germinação e início de desenvolvimento vegetativo. Essas áreas foram bastante afetadas e sofrerão impactos, né? A gente consegue mensurar de forma mais detalhada nas próximas semanas. De qualquer forma, a Emater já divulgou, inclusive é um trabalho bem importante, divulgou informações por região, né, Claudinei? Por municípios, inclusive. O que mais te chamou a atenção nesse primeiro relatório? A Emater semanalmente, mesmo em condições normais, ela tem um produto chamado informativo conjuntural, é disponibilizado no site da Emater, todas as quintas-feiras, na parte da tarde, é publicado, e ele traz a conjuntura da metade da semana anterior, da última fração da metade da semana anterior e a primeira metade da semana que ele é publicado, né? Então, chama muito a atenção todas essas situações que eu relatei, e eu agrego a questão dos hortigranjeiros, né? O estado do Rio Grande do Sul possui uma produção de hortigranjeiros muito importante. Boa parte da produção de hortigranjeiros ela está situada na chamada região dos vales, que é uma região severamente afetada pela calamidade, né? Lavouras de produção de hortigranjeiros que foram inundadas ou que foram destruídas por processos erosivos e que tem um impacto direto na chegada do produto do consumidor, dos hortigranjeiros, que são alimentos de circulação, de ciclos de cadeias curtas, né? Eles são produzidos e circulados imediatamente e próximo dos consumidores. Então, nós temos nessas regiões de hortigranjeiros um impacto bastante importante, embora é importante referir que há algumas regiões produtoras de hortigranjeiro do estado, como parte da serra e parte do litoral, que tem uma salvaguarda de uma produção que minimamente possa chegar à mesa do consumidor. Mas as próximas semanas elas indicam que existe, principalmente na questão de folhosas, uma dificuldade bastante importante e a ausência, muito provavelmente nos mercados, supermercados e feiras das folhosas. Pois é, a gente ainda está no olho do furacão, vamos dizer assim, né, Claudinei? Ainda não é possível a gente dimensionar com exatidão o tamanho do prejuízo. Mas uma coisa é certa, né? Os produtores vão precisar muito de assistência técnica, muito de novos direcionamentos depois que tudo isso passar, né? Sim, os produtores vão precisar. Em matéria do Rio Grande do Sul, como eu referi, uma entidade ligada ao governo, e ela tem prestadora de serviços do governo, né? Mas ela tem um papel fundamental em levar a tecnologia, de levar, antes de mais nada, também olhar para as pessoas. E é isso que as nossas unidades operativas, a Emater é presente nos 497 municípios, elas têm se voltado, primeiro, olhar para assessorar os comitês de gestão de crise, tanto dos municípios quanto do estado, a localizar pessoas, a dar acesso e melhores condições de acesso para que aqueles que precisam ser resgatados possam ser localizados imediatamente. E dentro de um trabalho que a Emater possui, que também possui natureza social, de assistência social rural, nós temos uma tarefa muito grande pela frente, evidentemente, junto com todas as forças de governo e com as entidades representativas do setor, para primeiro olhar para as pessoas, para restabelecer o ânimo, para restabelecer aquilo que as pessoas talvez não, certamente estão mais afetadas, que é no seu estado psicológico e na continuidade, né? Inclusive nas questões de sucessão familiar. A Emater trabalha muito com o jovem, com olhar para a sucessão familiar, com o adolescente, com o jovem, em restabelecer condições e criar condições e políticas públicas e adaptação às adversidades climáticas, que elas estão cada vez mais curtas e cada vez mais presentes, mas presente também no planejamento da extensão rural, para que possamos levar da melhor forma possível ao estado do Rio Grande do Sul, que predominantemente possui na agricultura familiar a força da atividade agrícola. Então, um trabalho que se tem aí com muitos desafios pelo futuro, mas
certamente a instituição está preparada e se preparará cada vez melhor. Olha, é fundamental esse trabalho, né? Você citou vários pontos importantes aí, desde emocional, como, por exemplo, apontar caminho, né, para continuar. E dentro desse caminho, Claudinei, eu acredito que é muito importante passar para o produtor o que ele tem de incentivo a partir de agora, porque a gente vê vários anúncios acontecendo por parte dos governos e nem sempre isso fica claro ou de uma forma simples para o agricultor rural, né, para o produtor rural. Acho que esse é um papel também importante, né, apontar esse caminho de ajuda. Esse é um papel importante que a extensão rural tem por cumprir também, de contribuir não só na execução das políticas públicas, mas moldar da melhor forma possível para que essas políticas públicas, tanto para o pequeno agricultor, quanto para o médio, para o grande produtor, para os povos e comunidades tradicionais que a Emater Ascar também atende, né, as comunidades remanescentes de quilombos, os indígenas, os pescadores artesanais, de criar políticas públicas que possam alcançar as melhores condições de permanência. E os governos, tanto estadual quanto federal, eles têm sido muito sensíveis nesse sentido, por exemplo, em estabelecer de plano que o pagamento, os vencimentos das dívidas em curso, aquelas vincendas, né, fossem prorrogados imediatamente, e que desse um fôlego, uma tomada de tempo para que as equipes técnicas de todos os órgãos pudessem melhor assessorar os governos nas tomadas de decisões políticas que elas têm lastro em condições técnicas, né? Então, se confia muito e se tem um trabalho muito árduo de todos os órgãos ligados ao governo, né? Tanto o ensino, quanto a pesquisa, quanto a extensão, que se possam alcançar os melhores elementos nas tomadas de decisões daquilo que serão necessários das políticas públicas para o enfrentamento das adversidades climáticas. E diga-se de passagem, hoje o estado do Rio Grande do Sul, mas recentemente foi visto a região amazônica passando por uma crise bastante grande de estiagem e falta de água. E outras regiões do país vivenciam. Cada vez mais nós precisamos nos aproximar de políticas públicas que tenham efeito mitigador e se planejem antecipadamente as catástrofes, as adversidades climáticas e as calamidades que elas são postas, e que no horizonte do planejamento se consegue talvez atenuar de forma muito própria aquilo que são os indicativos climáticos. Pois é, vou somar nessa nossa conversa o Pantanal também, onde há registro também de déficit hídrico. Então, você veja como realmente são problemas que a gente precisa encarar. E talvez uma mudança de chave, foi uma palavra que você citou bastante agora, planejamento. Acho que fica essa lição, né, Claudinei? A gente tem que mudar vários planejamentos para seguir daqui para frente. Isso, fica essa reflexão, embora se tem que o setor agrícola do país como um todo, e olhando para todas as estruturas de agricultura, ele tem boas estruturas de planejamento, tem estruturas sólidas que sabem planejar e que podem planejar mais e precisam ser fortalecidas cada vez mais. Mas, certamente, a palavra que vai marcar muito é a questão do planejar, de olhar sucessão rural, de olhar para que os jovens permaneçam na atividade e tenham condições e que produzam alimentos tão essenciais à vida, né? Mas é preciso também uma grande força, uma grande união, tanto de entidades quanto de governos. E certamente os governos estão demonstrando todo esse gesto e também todo o gesto de solidariedade de toda a população, não só do Rio Grande do Sul, mas também do Brasil, e se enxerga também movimentos muito consistentes de olhar para esse momento de calamidade de outras partes do mundo. Claudinei, foi muito bom te ouvir. Obrigada pela participação aqui no programa. Estamos todos juntos e solidários com o Rio Grande do Sul, viu? Obrigado por toda a solidariedade que vocês, na imprensa, vocês têm nos prestado, levando a melhor informação e ajudando a contribuir para que, com resiliência, se passe, se supere esses momentos. Vai passar. Bom dia para você. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Eu espero você no próximo programa. Até lá! Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app EAGRO.